Próximo exercício da nossa playlist Gabaritando Naps é o exercício Prêmio do Milhão. Alice e Bia criaram uma página na internet com informações sobre o macaco prego de peito amarelo, uma espécie em extinção. A página mostra como todos podem ajudar em manter o habitat natural para evitar que a espécie seja extinta. Uma empresa gostou tanto da iniciativa de Alice e Bia, prometeu doar um prêmio para que as duas amigas possam realizar outras iniciativas semelhantes. A empresa decidiu que o prêmio seria dado quando a soma do número de acessos à página chegasse a 1 milhão. Beleza. Dada a lista de acessos diários que ocorreram à página de Alice e Bia, escreva um programa para determinar quantos dias foram necessários para a soma dos acessos chegar a 1 milhão e as amigas ganharem um prêmio. Ah, tá, beleza. Entendi, acho que tá fácil. A primeira linha da entrada contém o número inteiro N, que indica o número de dias que a lista contém. Tá, quantos dias a gente vai contabilizar, né? Cada uma das linhas seguintes contém um único inteiro A, o número de acessos em um dia. O primeiro número dado indica o número de acessos no primeiro dia, o segundo número dado indica o número de acessos no segundo dia e por aí vai. Nosso programa deve escrever na saída uma única linha, contendo um único número inteiro, o número de dias que foram necessários para a soma dos acessos à página de Alice Bia chegar a 1 milhão. Tá, aqui a gente tem como exemplo, por exemplo, a gente vai ler 5 dias, né? Vão ser 5 dias na nossa lista. Mas a página de acessos de Alice Bia chegou em 1 milhão em 4 dias, ou seja, aqui já deu 1 milhão. Mas a gente tem que escrever os 5 dias mesmo assim, né? Mesmo que no quarto dia tenha batido 1 milhão, a gente vai registrar os 5 e tem que saber em quantos deu 1 milhão. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos escrever uma solução aqui. Como sempre, né? Padrão, scanner, ler, recebe new scanner, system.in. Temos nosso scanner instanciado aqui, mas falta importá-lo da biblioteca Java. Java.util.scanner. Tendo o scanner importado, a gente pode dar início agora então à nossa solução do nosso algoritmo. Vamos lá, vamos ler aqui primeiro o inteiro N, que vai representar quantos inteiros que vão representar os acessos à nossa lista vai ter. Tabular.nextInt. Tá. Agora a gente tem que repetir um processo N vezes, né? Então a gente vai usar o last repetição for. Vamos partir do I sendo 0. E vamos até, né, enquanto ele for menor que N. Enquanto ele for menor que N, e a cada loop a gente itera um nosso izinho aqui. Beleza. Nosso i de iterador. Beleza. Vamos ler o valor do A, né? O valor do acesso. Int A, recebe ler.nextInt. Beleza. Maravilha. Tendo lido o valor de acessos no dia, a gente tem que fazer o tipo. Eu acho bom a gente ter outras variáveis aqui para armazenar o quê? A nossa resposta, que é quantos dias levou para bater 1 milhão, e uma variável para guardar a soma de acessos. Vamos criá-las aqui, ó. Int dias recebe 0. Vamos inicializar com o valor 0. Int soma recebe 0 também. Começa com 0 acessos e 0 dias. Agora, a gente verifica o seguinte. Se a soma for menor do que 1 milhão, ó, 100 mil, falta 1 para dar 1 milhão, pronto. Se a soma for menor do que 1 milhão, eu vou fazer soma mais igual a. Que no caso eu vou estar pegando. Esse soma mais igual a é um operador de incremento que ele faz é a mesma coisa de escrever o seguinte, ó. Soma recebe soma mais a. Para você que não sabe, é a mesma coisa. Eu vou pegar o valor de soma e vou reatribuir ele, vou redefinir ele para ser o valor de soma mais a. Eu posso resumir para isso aqui. Soma mais igual a. Por que eu coloquei isso dentro dessa condicional se soma menor que 1 milhão? Talvez você não tenha entendido. Quando a soma passar de 1 milhão, ser maior ou igual a 1 milhão, eu não vou querer continuar somando ela. Somente enquanto ela for menor que 1 milhão, que eu quero continuar iterando-a. E se não for menor do que 1 milhão, aí eu vou querer atribuir o valor de dias, falar que dias recebe i. Porque pensa comigo. E aqui eu dou um. Não, é isso. É isso. E olha só, pensa comigo. Se eu não fizesse isso,
Se eu coloco só se soma for maior ou igual a 1 milhão, você redefine aí o número de dias. Porque, né, já passou de 1 milhão, então eu já sei quantos dias deu. A gente não pode fazer isso. Porque, por exemplo, eu coloco que serão 6 dias. No quarto dia bateu 1 milhão. No quinto dia, a soma vai ser maior ou igual a 1 milhão. Ele vai redefinir o número de dias para 5 ao invés de ser 4. Seria uma falha no nosso algoritmo. Então, dessa forma aqui, a gente previne que. A gente não tá prevenindo isso aqui. Porque se for 5, vai cair aqui do mesmo jeito, né? Hum, realmente. Tá. Vamos fazer de uma outra maneira. Vamos verificar aqui, ó. Se. Vamos já fazer a soma aqui. Soma mais igual a, né? Vamos atribuir o valor de soma para ser soma mais a. Se soma for maior ou igual a 1 milhão, depois dessa soma, 100 mil e 1 milhão. 1 milhão certinho? 3, 6, 7. Tá certo. Beleza. Se soma for maior ou igual a 1 milhão, eu falo que dias. Já sei quantos dias são, né? E aí, na verdade é que a gente tem um problema, né? Que o i começa como zero. Mas se eu coloco o a valendo 1 milhão, aí o dias vai receber zero. Ué, não pode, né? Dias no caso seria 1. Então vamos fazer o i começar sendo 1 e falar que ele vai até ser menor ou igual a n. Isso vai facilitar pra gente, né? Aí beleza. Dias recebe, aí por aqui eu já dou um break. Aqui eu já paro o for. Porque dessa forma, o for vai estar lendo o número de acessos até dar 1 milhão. Deu 1 milhão ou mais, ele guarda o número de dias que gastou, né? Quantas vezes eu precisei estar ali e já para o laço. Mas aí, poxa, eu parei o laço, mas eu ainda tenho que ler mais alguns dias, vamos supor. Vamos supor que eu coloquei 6 dias, mas no quarto eu já parei de ler. Eu já saí do for, porque no quarto eu já bati 1 milhão. Eu tenho que ler ainda o 5 e o 6. Então, se o número de dias por. Não, peraí, como é que é? Se n for menor que o número de dias, maior que o número de dias, significa que eu parei ali num ponto de dias que não é a mesma quantidade que o n. Então, eu venho aqui e continuo for contabilizando a partir de dias. Em ti recebe dias, aí eu continuo até o n, até bater no n ali. Dessa forma, a gente está verificando porque, por exemplo, eu coloco 5 dias, eu coloco que n vale 5. Deixa eu desenhar isso aqui. O n vale 5. E aí só vai bater 1 milhão quando for 5. Então aqui, em if n maior que dias, vai dar falso, então ele nem entra aqui. Suave. Fechou? A gente vai ter que dias é 5, a gente vai printar isso e pronto. Mas vamos supor que o n é 5 e no 3 eu bati 1 milhão. Significa que a quantidade de dias está menor que o n. O n está maior que a quantidade de dias. Se a quantidade de dias que eu preciso ler é maior do que a quantidade de dias que eu li, porque quando chegar aqui no som maior ou igual a 1 milhão, eu vou sair do laço de repetição, eu não vou continuar. Eu parei ele, como vocês podem ver. Então, meu dias é 3, eu só li 3 vezes. Eu só fiz 3 leituras, mas eu tinha que ter feito 5. Então eu verifico, se o n ainda é maior que a quantidade de dias, eu venho aqui, começo do 3, como é no nosso exemplo, e vou até o 5. Ele vai rodar no 3, no 4 e no 5. Mas esse é um problema, porque ele vai rodar 3 vezes, eu preciso que ele rode só mais 2, né? Aqui, ó, ele vai rodar aqui no 3, vai rodar no 4, e depois ele vai rodar no 5. No 5 eu quero que ele pare, então menor apenas. Aqui eu faço a mesma coisa. Int a recebe ler.nextInt. Só para não quebrar a nossa lógica de fazer o seguinte: ler exatamente a quantidade de números que a gente tem que ter. Agora aqui no final é só a gente printar a quantidade de dias. Dias. E eu acho que está certo. Vamos rodar e testar. Eu importei tudo, usei ponto e vírgula em tudo? Acho que sim. Aí, maravilha, perfeição. Deu certinho. Então, acredito que talvez, espero, né?
tenha ficado claro. Por que que a gente fez dessa forma? A gente preveniu aqui alguns erros. Eu poderia ter deixado dar o erro para mostrar, mas eu acho que só de explicar vocês conseguem entender, que é o seguinte: eu tenho que parar aqui, senão ele vai errar o número de dias. Ele vai errar o número de dias. Ele vai falar que o dias vai ser o último dia, sempre. O dia sempre vai ser o último que ele leu, mesmo que tenha dado 1 milhão bem antes. E aqui é para quando ele parar antes do número de dias que eu tenho que ler, eu tenho que ler um número N de acessos. Mas vamos supor que eu li ali só 3. Eu preciso fazer ele ler 5. Então eu preciso fazer essa validação e fazer o resto da leitura se necessário. Beleza? Se tiver ficado dúvida, deixa pra mim no comentário o que exatamente ficou mal explicado, ficou mal definido. Que eu volto aqui, eu faço mais um vídeo disso se precisar, para não ter furos nesse raciocínio, nessa lógica, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, deixa um like para fortalecer, para me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo aqui, resolvendo esses exercícios de lógica de programação, ok? Muito obrigado, até o próximo exercício.